Domingo, dia 6 de novembro, tumba selada. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está no livro O Desejado de Todas as Nações e diz o seguinte para nós: Os sacerdotes deram ordens para que o sepulcro fosse guardado. Uma grande pedra havia sido colocada diante da entrada. Ao redor dessa pedra puseram cordas, prendendo as extremidades à sólida rocha e selando-a com o selo romano. A pedra não podia ser removida sem que o selo fosse quebrado. Uma guarda de 100 soldados foi colocada em volta do sepulcro para impedir que alguém tentasse violá-lo. Os sacerdotes fizeram o que puderam para manter o corpo de Cristo onde tinha sido posto. Foi fechado com tanta segurança em seu túmulo como se fosse permanecer nele para sempre. Dessa maneira, frágeis criaturas se aconselhavam e faziam planos. Esses homicidas mal percebiam a inutilidade de seus esforços. No entanto, por meio da atitude deles, Deus foi glorificado. Os próprios esforços feitos para impedir a ressurreição de Cristo são os argumentos mais convincentes para prová-la. Quanto maior fosse o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais forte seria o testemunho de que ele ressurgira. Os guardas e as armas romanas foram incapazes de limitar o Senhor da vida dentro do túmulo. Aproximava-se o momento de sua libertação. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, como que o ser humano, ele tenta ali as soluções humanas para tentar resolver os seus problemas, não é? Sendo que contra o Senhor da vida, nada poderia ter sido feito para evitar a sua ressurreição. E agora nós vamos ler o último texto de hoje, que está no livro História da Redenção e diz o seguinte para nós: Embora as autoridades judaicas tivessem realizado seu propósito diabólico de matar o Filho de Deus, suas apreensões não diminuíram nem morreu sua inveja. Misturado com a alegria da vingança satisfeita, havia um temor sempre presente de que seu corpo morto, repousando sobre o sepulcro de José, pudesse voltar à vida. Por isso, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Mateus capítulo 27, do verso 62 até o 64. Pilatos também não desejava que Jesus ressurgisse com poder para punir a culpa daqueles que o haviam executado, e colocou uma escolta de soldados romanos sob o comando dos sacerdotes. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Mateus capítulo 27, do verso 65 até o 66. Os judeus compreendiam a vantagem de terem essa guarda nas proximidades do sepulcro de Jesus. Colocaram um selo sobre a pedra que fechava o sepulcro, para que não fosse violado sem ser percebido, e tomaram todas as precauções contra qualquer prática fraudulenta dos discípulos em relação ao corpo de Jesus. Entretanto, todos esses planos e precauções apenas serviram para tornar maior o êxito da ressurreição e mais plenamente estabelecida a sua veracidade. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, com tanta segurança assim, qual a probabilidade de um grupo assustado de discípulos que não era guerreiro conseguir vencer essa guarda e roubar o corpo de Jesus? Nenhuma. Mas o que aconteceu, na verdade, não foi isso. Jesus Cristo ressuscitou. E nós podemos ver que esse foi um acontecimento tremendo.
A pedra foi removida, Jesus ressurgiu e não havia nada que eles pudessem fazer para evitar isso. E ainda, os judeus fizeram ali uma tentativa de suborno, né? Subornaram os guardas depois, se você continuar lendo ali, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, os judeus ainda subornam os guardas, a partir do verso 11, para que eles não dissessem que Jesus havia ressuscitado, mas para que eles contassem uma versão de que os discípulos dele entraram lá de noite e roubaram, né, o corpo de Jesus. E eles ainda falaram que protegeriam os soldados do chefe deles, né, para que nada de mal acontecesse com aqueles soldados que, por conta dessa história, seriam tidos ali como incompetentes, talvez. Queridos irmãos e queridas irmãs, Cristo venceu a morte, por mim e por você. E Ele hoje nos oferece a vida dele, para que nós vivamos e tenhamos a vida eterna. Você aceita isso? Eu espero que sim. Eu aceito. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.